Iremos falar hoje sobre as surpresas de Deus. O que é a surpresa de Deus, né? Pode acontecer agora, pode acontecer de repente. A surpresa de Deus é o sobrenatural que pode nos deixar alegres ou tristes. Mas como nós vamos nos encontrar para determinadas surpresas? Quem não gosta de receber uma surpresa no seu aniversário? É muito bom. Só que hoje irei falar sobre Maria e José, José e Maria. Maria, mãe de Jesus, e o pai adotivo de Jesus, José. E o título está assim, ó. Se eu for surpreendido, estarei preparado? Realmente, nós sermos surpreendidos é algo impactante, como eu falei, de uma forma ruim ou de uma forma boa. Só que tanto Maria como José foram surpreendidos por Deus. Maria estava desposada com José. O que é isso? Estava prometida, noiva de José. E chega um anjo. E ali em Mateus 1, 18 e 19 fala assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E José, seu marido, sendo justo, e a não querer infamar, intentou deixá-la secretamente. No versículo 18, desposada, quando eu falei, é prometida noiva. Antes de se juntarem, é juntar as camas, morar juntos. E concebido do Espírito Santo significa que o sobrenatural aconteceu. Não houve uma relação humana para que pudesse vir Jesus, como eu vim ao mundo, como você veio ao mundo. No versículo 19, vai falar que José, sendo justo, ou seja, reto, íntegro, ele não queria infamar, nem caluniar Maria. Só que imagina, Maria, ainda noiva, e ainda não tinha concebido, ainda sendo virgem, e vem o Espírito Santo, e vem sobre ela, e lhe concede Jesus em seu ventre. E esta surpresa dela poder falar para José, imagina, naquela época, ela teve que ter uma coragem e acreditar naquilo tão sobrenatural que nós não podemos mensurar, porque naquela época, uma mulher era apedrejada, porque seria adultério. Quem iria acreditar nesse sobrenatural? Olha a surpresa de Deus que chegou na vida de Maria. Uma pressão psicológica ao qual ela poderia retroceder, mas não. Os filhos de Deus não retrocedem, como diz em Hebreus 10:38. O Filho de Deus, ele continua até o fim. Ele não retrocede porque ele crê em Deus como Abraão creu, mesmo entregando o seu filho. Mas Deus não deixou. Porque Deus já olhava no coração de Maria. Essa tem coragem. Você tem coragem. E Deus sabe que você tem coragem. Não retroceda. Deus é com você em tudo aquilo que você faz e abençoa as suas mãos. Porque Deus é o seu Pai, e nas surpresas da vida, boas ou ruins, Deus está contigo. E você orar a Ele, Ele vai ouvir, porque Ele ouve e Ele é o nosso Pai e não nos abandona, está conosco todos os dias, a cada segundo. E para José ter recebido esta surpresa de Maria, foi surpreendido por algo sobrenatural, porque aquilo nunca aconteceu. Mas a Bíblia vai dizer que ele era um homem reto e íntegro. E ele não queria infamar, não difamar. Maria teve coragem, mas José teve um equilíbrio tão grande nesse momento, sendo guiado, não guiado pelas suas emoções. Ele poderia ser guiado por suas emoções, mas ele foi guiado pela equidade, pela justiça. Existem 4 temperamentos pela psicologia, que é o melancólico, o fleumático, o sanguíneo e o colérico. Para mim, ele seria o fleumático, aquele que pensa bem tranquilão,
analisa a situação, primeiro recebe, vai interiorizar, vai refletir, vai analisar, vai pensar, para depois tomar a atitude. E ele foi sábio, e ele não difamou a vida de Maria. Às vezes, nós, sem pensarmos, podemos difamar a vida de alguém. Então, precisamos aprender que nem tudo que nós ouvimos ou vemos devemos falar, porque nem tudo que é aparente ou que fala pode ser a verdade. Às vezes são situações na vida de uma pessoa que ela vai entrar em arrependimento e ela vai haver uma metanoia, uma transformação. E nós não podemos ser mais um que, como na época de Maria, se ela fosse pega e José retrocedesse, não tivesse equilíbrio em suas emoções, poderia apedrejá-la. Mas José nos ensinou a agir com equidade. José nos ensinou a agir com amor. José, ele nos ensinou a agir com a lei que havia na época, mas também com amor pela sua amada. Nós devemos ter amor pelo próximo e saber ser guiado pelo Espírito de Deus em nossas emoções, que são coisas hoje, no século XXI, com ansiedade, com tantas coisas na nossa mente, que nos deixam desequilibrados. E às vezes, muitos estressados. E eu também, eu me vejo nisso também, porque eu também tenho carne, mas em certas situações nós precisamos interiorizar e ter uma flexibilidade mental para que a gente possa sair fora da caixinha e poder nos analisar e ter as características do que José fez: equidade, justiça, analisar para depois falar. Em Mateus 1:20 fala assim, e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo a José, filho de Davi: não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Os céus veem a nossa atitude. Na atitude de José, de não difamar ela, o que aconteceu? Ele teve um sonho sobrenatural, o de repente de Deus aconteceu, e às vezes a pessoa fala: eu não vejo anjo, não vejo demônio, nada acontece espiritual na minha vida, mas quais são as minhas atitudes para que o céu se abra e possa se revelar a mim o sobrenatural? Porque muitos buscam o sobrenatural, mas às vezes parece que não acredita. O sobrenatural é mais real do que o natural, porque esta carne aqui para nada aproveita, mas o Espírito é quem dá vida. Assim eu creio, porque eu sei que hoje mesmo recebi a notícia de uma pessoa que morreu. Semana passada ela estava aqui e hoje não está mais. Então, o corpo para nada aproveita, o Espírito é quem dá vida e volta a Deus que o deu, como diz Eclesiastes 12:7. Para isso, José, em 2 Coríntios 2,14, ele praticou aquilo que é o cheiro do conhecimento de Deus, que é a justiça, que é a equidade. E fala assim em 2 Coríntios 2,14: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Essa é a fragrância do conhecimento de Deus, a equidade, a justiça. Não vamos praticar injustiça. Não deixa pelo aquilo que ouvimos ou vemos sem ter a realidade dos fatos ou do que aquela pessoa está passando e possamos falar algo que vai apedrejar, que vai magoar a outra pessoa, porque nós não gostaríamos que fizesse conosco. Então não vamos fazer isso. Vamos aprender com a vida de José que a equidade, o pensamento, a reflexão, sair fora da caixinha daquilo que todo mundo fala e olhar de fora e fazer como Jesus fez. Ter a misericórdia, a graça e o amor. O que seria a fragrância do conhecimento? José agiu com domínio próprio, cheio do Espírito Santo. Agiu com misericórdia, equidade, que é a justiça. Mas o principal que me impacta, pela minha área que estudo, a flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva é a capacidade de pensar fora da caixa, ou seja, a capacidade de buscar soluções menos óbvias para a resolução de um problema. E ele soube buscar, a flexibilidade cognitiva dele, algo que representou os céus na terra. E Deus quer que nós venhamos representar o céu na terra, porque nós somos testemunhas de Cristo.
E por isso, Deus, com a sua graça e misericórdia, concedeu a Maria, mãe de Jesus, e José esta dádiva de ser surpreendido, porque Deus já sabia que eles iam representar o céu como sal, luz, tempero, trazendo um testemunho vivo à terra. E hoje estão na palavra de Deus, trazendo a mim, a você, essa flexibilidade cognitiva de pensar fora da caixa e não pensar como a correnteza desse mundo que tenta nos esmagar com as carnalidades, com coisas que não são de Deus. Não julgue e não será julgado. Deus é amor. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que venhamos a ter misericórdia e saber refletir, como no temperamento fleumático, deixar entrar, refletir, não entrar e já sair falando para magoar alguém. Que essa palavra entre em nossos corações, que venhamos a refletir, saindo fora da caixinha, porque em determinado momento virão as surpresas de Deus, sejam boas ou ruins, sobre a nossa vida, mas o que importa é como vamos proceder ante essas circunstâncias da vida. Posso ter ajudado, em nome de Jesus. Amém.